Shalom. Hoje eu falarei sobre a neurobiologia do desespero, revisitando a história ou a tragédia de Judas. Feche os olhos por um momento. Eu quero que vocês imaginem o som, não o som de uma voz, não o som de um grito, mas o som de metal colidindo contra a pedra polida. Eram 30 ciclos de prata tírios, cunhados com a face de um deus pagão chamado Melkart, mas aceito no templo em Jerusalém pela pureza da liga metálica. É possível ver o tilintar dessas moedas. Nós estamos no pátio dos gentios ou talvez no limiar do santuário. O ano é provavelmente o ano 33 da Era Comum. A arquitetura herodiana, ela é imponente, desenhada para intimidar e elevar também. Mas ali, naquele momento, um homem está colapsando. A arqueologia nos diz que o piso era de mármore frio, acusticamente vivo. O som daquelas moedas caindo não foi apenas um pagamento devolvido. Foi o som de uma mente se fraturando. Hoje não estamos aqui para julgar Judas Iscariotes. A história já o fez. Por 2 milênios. Dante o colocou como a boca de Satanás. A arte o pintou como um monstro de feições distorcidas. Não quero apresentá-lo como o arquétipo do mal, mas eu quero convidá-los a olhar para ele não como um ícone do mal, mas como um paciente de uma tragédia neuropsicológica absoluta. Quando olhamos para o relato de Mateus 27, vemos um homem tentando desfazer o indisfarçável. E ele diz: pequei, eu traí sangue inocente. A resposta dos líderes religiosos é de uma frieza devastadora. Eles respondem: que nos importa? Isso é contigo. Neste momento exato, quero que considerem o cérebro de Judas. A neurociência, especificamente estudos recentes sobre trauma moral e isolamento social, nos dá uma pista do que estava acontecendo em seu córtex pré-frontal e em seu sistema límbico. Ele não estava apenas triste. À luz do que sabemos hoje sobre o trauma moral e estresse extremo, é plausível supor que o cérebro de Judas estivesse imerso em um estado neurobiológico semelhante ao observado em quadros graves de desespero humano, com hiperativação do eixo de estresse e a perda da autorregulação emocional. Ele estava sozinho, absolutamente sozinho. E o som daquelas moedas, aquele tinir metálico, foi o último ancoradouro de realidade antes que a dissociação total tomasse conta. Vamos caminhar junto pelos últimos passos desse homem. Vamos sair do teológico por um instante e entrar no antropológico, no visceral, para entender o suicídio de Judas, que não é apenas entender a Bíblia, é entender o limite da dor humana quando a esperança é neurobiologicamente desligada. Mas afinal de contas, quem era esse personagem? Em hebraico, Yehudá Iscariote, Judas, o homem de Quiriote. A arqueologia e a geografia bíblica nos dão um dado crucial aqui. Quiriote era uma cidade ao sul da Judéia. Os outros 11 discípulos de Jesus, galileus, homens do norte, sotaque rústico, cultura de fronteiras. Judas era o único judeu da Judéia no grupo, o único cosmopolita, o único outside dentro do círculo íntimo. O que quer dizer outside? Um estrangeiro, uma pessoa de fora, alguém que se sentia
como pertencendo ainda a outro lugar, porém estando fisicamente em uma situação ou em um lugar diferente. Psicologicamente isso importa? Sim, pois ele carregava a carga cognitiva de não pertencer totalmente àquele espaço. Estudos sobre a dinâmica de grupo mostram que o indivíduo que se sente marginalizado, mesmo estando no centro da administração, ele era o tesoureiro, afinal, tende a desenvolver uma hipervigilância. O cérebro dele estava sempre escaneando ameaças. Então, a traição, o beijo no Getsemane. Vamos falar de neurociência do apego. Quando traímos alguém que amamos, e Judas amava o mestre, a sua maneira distorcida, o cérebro entra em um estado de dissonância cognitiva aguda. O córtex cingulado anterior, que é a região do cérebro responsável pela detecção de erros e conflitos. Quando Judas vê Jesus condenado, o texto grego diz que ele foi tomado de metamelomai. Prestem atenção nessa palavra. O Novo Testamento usa duas palavras para descrever aspectos do arrependimento. Metanoia é uma mudança de mente, uma reestruturação cognitiva que leva a um novo comportamento. É o que Pedro experimentou após negar Jesus. Mas Judas sentiu metamelomai. Isso não é uma mudança de mente, é um remorso emocional visceral. É o peso do erro, sem a visão de uma saída. Neurobiologicamente falando, metamelomai de Judas é uma inundação de cortisol e noradrenalina. O sistema de luta ou fuga trava. Mas não há para onde fugir. O córtex cingulado anterior está disparando sinais de dor social equivalente à dor física real. Estudos de imagem mostram que a rejeição social e a culpa intensa ativam circuitos neurais semelhantes aos envolvidos na dor física, o que explica por que a rejeição social pode ser vivida como algo literalmente doloroso. Judas estava queimando, por assim dizer, por dentro. Ele tenta devolver o dinheiro. Isso é uma tentativa desesperada do cérebro de restaurar a homeostase. Se eu desfizer a transação, a dor para. Mas a realidade não funciona assim. A transação física foi desfeita, mas a consequência histórica, a condenação de Jesus, era irreversível. Aqui entramos na visão do túnel. Em suicidologia, que é o estudo desses comportamentos que podem levar ao suicídio, e a psicologia comportamental, sabemos que antes do ato final ocorre uma constrição cognitiva severa. O que quer dizer isso? O indivíduo perde a capacidade de acessar memórias autobiográficas positivas, ou mesmo imaginar um futuro para ele. O lobo frontal, responsável pelo planejamento executivo e a regulação emocional, por assim dizer, ele fica offline, então ele deixa de produzir um desempenho adequado ou proporcional à necessidade que se apresenta naquele momento. Ele deixa de ser mais assertivo e funcional naquele momento. Ele diminui a eficácia por causa de toda essa mudança que ocorre. Então a amígdala sequestra o sistema. Judas sai do templo, ele caminha para o vale de Rinom. Rinom, em grego, é o Geena. Arqueologicamente, esse é um lugar carregado de memória de morte. Antigos sacrifícios a Molor eram apresentados, melhor dizendo, naquele lugar. E ele vai para o campo que a tradição chama de Hakeldama, o lugar de sangue. Agora há uma aparente contradição bíblica que precisamos pensar com a ciência forense. Mateus diz que ele se enforcou. Lucas, em Atos, diz que ele caiu de cabeça e se arrebentou pelo meio. Críticos vão dizer é um erro, mas um detetive da ciência e da pesquisa forense diria certamente uma sequência. Imaginem a cena.
Jerusalém, terreno rochoso, árvores retorcidas à beira do penhasco de calcário. O suicídio por enforcamento é um terreno acidentado, seguido talvez por dias pelo rompimento das cordas ou do galho, que resultaria na queda descrita em Atos. A patologia descreve o inchaço dos tecidos na decomposição, e a descrição de Lucas é visceralmente precisa para o corpo encontrado dias depois sobre o sol no Oriente Médio. Mas voltemos à mente dele diante da corda. Porque ele não esperou. Porque ele não esperou pelo domingo. Porque o desespero é a ausência de tempo. O cérebro deprimido e em pânico, o agora é eterno. A memória de trabalho falha. Ela não consegue lembrar dos milagres, da compaixão, do perdoar 70 vezes 7. Sob níveis extremos de estresse, o córtex pré-frontal tende a perder a eficiência temporária, enquanto circuitos mais primitivos de sobrevivência assumem o controle. Ele estava preso num loop de modo padrão, Default Mode Network, de ruminação negativa. Pedro também traiu. Mas Pedro tinha comunidade. Pedro voltou para os outros. Judas se isolou. E na neurobiologia, o isolamento é o fertilizante para o suicídio. A solidão impede a regulação emocional. Sem outro ser humano para servir de espelho e acalmar o sistema nervoso, a espiral descendente acelera. Judas Iscariotes não morreu apenas por causa de 30 moedas. Ele morreu porque a culpa, sem conexão humana ou divina, torna-se um veneno neurotóxico. Ele morreu de uma overdose de si mesmo. E assim chegamos ao fim, no campo de sangue, Akeldama. Hoje, se você visitar Jerusalém, pode ir a esse lugar. É um local de silêncio estranho. Olhando para aquele abismo, precisamos fazer uma pergunta mais difícil de todas. Onde estamos nós nessa história? É fácil nos distanciarmos de Judas. A neurociência nos diz que os mecanismos que o levaram àquela árvore estão latentes em todos nós. A propensão ao desespero quando falhamos moralmente, a tendência de nos isolarmos quando a vergonha bate à porta, o silenciamento da voz da graça quando o grito do acusador interno é alto demais. A tragédia de Judas não foi o seu pecado. O pecado de Pedro foi tão grave quanto. Embora a tradição cristã frequentemente contraste Pedro e Judas, essa distinção não elimina a complexidade psicológica e teológica de ambos. A tragédia de Judas foi sua incapacidade de acreditar que ele poderia ser amado apesar do que fez. Foi um colapso da imaginação teológica. Quero deixar vocês com uma reflexão de alta potência em um chamado. Em primeiro lugar, a graça que não alcança o Judas em nós, não é a graça suficiente. Se a nossa teologia ou a nossa psicologia não tem espaço para a restauração do pior traidor, ela é pequena demais para a realidade da condição humana. Judas não deu a Jesus a chance de perdoá-lo na ressurreição. Ele encerrou a história antes do ponto final. O segundo, o chamado ação observável, olhem para o lado. Vivemos em um momento profundo em que a humanidade está imersa na solidão e no suicídio. Os Judas modernos não estão vendendo Messias por pratas, mas estão vendendo sua saúde mental por performance. Quando falham, o abismo se abre. Se você sentir o cheiro do isolamento em alguém, interfira. A neurobiologia da empatia mostra que a simples presença de um rosto compassivo pode reduzir a ativação da amígdala e reengajar o córtex pré-frontal. Nós somos os reguladores biológicos, por assim dizer, um dos outros. Não deixe ninguém ir para o campo de sangue sozinho. Se você cometer um erro irreparável, se você sente o peso da prata na mão e a corda na alma, espere. Espere. O domingo está chegando.
a neuroquímica muda. A história não acaba na sexta-feira. Judas Iscariotes nos ensina, pelo negativo, a lição mais preciosa do Evangelho. A vida só é insuportável quando temos que carregá-la sozinhos. Não seja uma ilha, seja uma ponte. Deus nos abençoe.